aqui da dança eu fiz muito gosto de entender musicalmente o que acontecia. Comecei a entender que não tinha como separar as duas coisas para o tipo de trabalho que eu queria desenvolver. Então, entrei no conservatório em 2014. Em 2010, eu comecei a trabalhar com um projeto musical, autoral, né, como independente, primeira banda da vida. E a primeira coisa que eu pedi para os meninos na época, que eram os rapazes, foi colocar frevo, porque não tinha nenhum frevo. E aí foi quando eu comecei a entender que tinha essa vontade de estudar mais. Foi em 2014 no conservatório, com 4 professores, e ainda não tinha nada com conjunto de frevo, ainda não tinha estética de frevo. Tinha um grupo que o professor Nino liderava, mas acabou um pouco tempo depois, no negócio da e comecei a frequentar, obviamente, né, desde bem pequeno, os ensaios de orquestra. Meu pai gostava muito de frevo, escutava muito vinil, então minha história começou nesse lugar. E aí, atualmente, estou tocando lá na instituição da UEF, estou cursando a docência assistida do mestrado também na UEF, e estou fazendo mestrado em Natal, música, né, frevo, pandeiro, e continuo dançando, faço parte do Compasso, que é o conselho consultivo lá do Passo do Frevo, atuando com novos grupos, tive que dar uma enxugada lá por conta da mestrado, mas mais ou menos por aí. Eu acho que a gente vai mais ao longo da conversa. Quer passar para cá? Você pode ser para cá, eu vou começar. Bom, eu sou Margarida Barroso, eu me Recife desde 2010, sou mineira. Eu vim para cá para a percepção musical no departamento de música. A minha formação é em regência, eu fiz mestrado em grau e estou fazendo um doutorado em psicologia, ou seja, eu sou totalmente do universo da música activa. Mas eu não sei nem dizer para vocês quando foi que eu me convidei de repente para rolar. Sabe, eu sempre começar a ensaios e já vi que estava lá no parte acompanhando, assistindo, enfim, e estou nesse caminho desde quase 2011 com a orquestra de frevo. É até interessante, assim, é engraçado falar porque eu tenho uma outra formação completamente diferente, mas. E o duro? Sim, mas o frevo me shows me dão uma maneira muito forte, acho que sim. E esse negócio de frevo agarrar, eu agarro também. E eu agarrei ele também, mais ainda, foi uma disputa bem justa, porque não é só minha, porque ele tem mais de 100 anos, né? Ele mais forte, já com um árvore bem maior, com as suas raízes fincadas, né? Mas a gente está falando de algo que eu não tenho acima de 10 anos, a gente está falando de algo que tem mais de 100 anos. Mas vocês já me conhecem, né? Eu sou Marcos Afiene e minha história, comecei aqui uma outra relação com o frevo. Comecei com 12 anos na banda de música, eu gosto muito de direto, porque sabe como é que vai da vida da gente, a gente sempre tem que falar muito. Eu fazia coisa de capações, você conhece? E aí, comecei aos 12 anos tocando banda de música, agora na Filarmônica. Aí com 15 anos eu tocava lá dentro na banda. Aí no interior ninguém toca lá dentro do carnaval. Aí todo mundo se amando, todo mundo pegando o interior, aí eu falei, rapaz, eu vou ficar sobrando, né? E às vezes os ensaios já começando. Aí peguei um tenor meu professor, que vive lá. Aí pronto. Aí toquei vários anos tocando tenor na rua, depois eu cheguei a tocar tuba na rua também, depois comecei a liderar a orquestra na rua. Como mais aqui, né? Representar a música e cantar as entradas e vai ensinar para terminar, ensaios, outra coisa toda. E depois vim para Recife. Aí foi que a minha relação com o frevo ficou mais forte, porque eu sou arranjador, compositor também, e por tempo entrei no festival da Prefeitura do Recife, convidado para assumir o lugar mais da primeira, hoje estava numa viagem, eu podia ser o arranjador. Aí no festival comecei a ver os arranjos, as pessoas, comecei a ver as músicas e tal, e comecei a fazer arranjo de frevo. E
de frevo, maracatu e caboclinho. Aí depois de um tempo, aí comecei a fazer a reunião das pessoas, depois para o frevo, para a Secretaria de Recife, para a Secretaria da vários grupos da cidade. E aí a gente começou, já sou professor aqui do SEM, professor do conservatório também, agora de composição, arranjo, estética, análise musical, aqui eu falo de percepção, solfejo, teoria e harmonia. E com o surgimento do Castro Freire, em volta de 2014, aí eu comecei a me interessar pelo lado da história também. Sobre a história do frevo, eu estava querendo fazer um mestrado direcionado para o frevo, mas eu queria fazer composição. Eu comecei a estudar a história do frevo. E depois surgiram os convites para ministrar os cursos de arranjo do Castro Freire. E aí foi surgiram os livros de arranjo. Mas a gente vai conversar um pouco mais depois da conversa. Bem, gente, meu nome é Lúcio Henrique, sou natural de Olinda, iniciei meus estudos aos 10 anos em escolas e projetos sociais. Passei pela Escola Ambulante de Música, idealizada pelo professor Ademir Araújo, finado Júlio Rocha, professor Moraes Saxofone, Fundação Casa das Crianças, que é conhecida como Macário, hoje não existe mais, no arquivo, acabaram com aquela belíssima escola. E antes dessas duas, saí, fui fruto do Grêmio Musical Henrique Guia, migrando para outras, porque passou por um período que eu posso dizer não legal, não tinha como formar alunos, professores, não tinha instrumentos, aí a gente teve que migrar para outras escolas. E lá eu entrei no Conservatório Pernambucano de Música em 94, 95, foi no período que morreu o saxofonista de Maridade, que era professor. Aí, por intermédio de um amigo meu, faz um teste do Centro de Educação Musical, vim para cá, em 1996, permaneci até 2011, essa ponte. Eu fui um dos primeiros a essa ponte de alunos, e saí em agosto de 2011, quando entrei no Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco. Sou licenciado em música pela União Sérgio, substituí o Maestro João do Espírito Santo em 2015, cometeu-se uma enfermidade, e o projeto da gente, do Grêmio, é resgate. Tem algumas pessoas que não gostam dessa palavra, acham muito forte. A gente tenta tirar crianças, jovens, até adultos, daquelas comunidades teoricamente violentas do sítio histórico, e introduzir a educação musical. A educação é essa que vem com base e ênfase no frevo, canção, instrumental, o lírico, e dessa forma que a gente vai tocando essa escola. E no decorrer da palestra que a gente vai explicando mais. Quando a gente falar, a gente está até mostrando, eu sou aluna só da aula do professor Marcos. E assim, o meu contato com o frevo aqui, recifense, né? Eu moro em Olinda, então eu acho que o frevo, para a gente, como morador pernambucano, é uma referência de identidade mesmo, né? Você pensa, eu sou apaixonado por Olinda, né? Estou morando lá há 4 anos. Quando a gente pensa na cidade, quando a gente pensa na referência de carnaval, quando a gente pensa em identidade mesmo, como um pouco, eu acho que o frevo ele é muito forte nesse conceito, que vai para muito além da dança, que vai para muito além da música. Eu acho que ocupa mesmo esse espaço de identidade cultural, né? Que é algo que é muito forte de quem vive nesse estado. Mas eu nem falei meu nome. Eu também sou aluno. Em relação ao basicamente do folião. Quer dizer, profissionalmente, eu poderia dizer que ajudei minha mulher na pesquisa. Eu achei sobre as ferreiras, eu ajudei na pesquisa. Profissionalmente, com freio, por enquanto, só essa relação. Só voltar um pouquinho para quem chegou agora, só para você se apresentar no horário. Boa tarde. Para você se apresentar, dizer qual a sua relação com o freio ou não, ou na escola. Meu nome é Renato Dantas, eu sou aluno da escola e
Toquei, até cheguei a tocar carnaval quando eu era adolescente. Passei 30 anos afastado da música e aí estou voltando agora. Então eu adoro o frevo, né? Pernambucano, adoro o frevo. Admiro o professor Marcos Efim, conheço já alguns frevos dele. Estou aqui para conhecer mais, para aprender. Boa tarde a todos. Eu também sou aluno aqui do SEM, sou Marcos Aquino. Eu gosto bastante também do frevo, já comprei até um livro dele na lei, também. E faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa história pernambucana. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Qual é o seu nome? Gilvan.
Então eu já tinha essa relação envolvida com o frevo e sou fascinado, para ser sincero, né, eu fui ali para dentro, assisti o ensaio, a instrumentação, a potência, o calor, né, o fervor, né, como diz mesmo, eu sou fascinado. Então, assim, desde que eu ingressei, eu já tinha esses olhares. Eu ingressei pela guitarra elétrica, né, e foi a escola que eu iniciei na música, mas aí logo em seguida, o engraçado que como de guitarra elétrica dá mais camisa, né? Diz que é melhor de você estar aí. Mas ele foi o contrário comigo, assim, apareceram muitas oportunidades com o violão. Então já naquele momento já comecei a fazer ensaio do frevo de blocos, aquela coisa, e enfim. Foi através desse caminho que eu desabochei a percepção como estética, digamos assim. Mas como o Valdir falou, sou um bom espetaculando, né? Assim, eu acho que 3 carnavais aqui você já não esquece. Não, eu não só, não, eu só botei 3 porque tem tanto colo que a gente precisa ter mais de para ir a todos, assim, mas assim, realmente é significativo. A gente sabe que esse caldeirão que o frevo está envolvido, né, porque a gente sabe também que o frevo tem uma coisa meio que do choro, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de frevo hoje em dia, a gente está já falando de uma expressão, né? Que a gente já encontra outras músicas naquele contexto, né? Carnaval, tal, a gente tem essa ligação. Então, a orquestra de música, na hora ali vai entrar um baião, a própria composição do frevo já tem essas deixas, e nossa música ela já vai se permeando. Então, o maracatu, a coisa vai ficando meio. As orquestras fazendo esse papel. Então, eu sou fascinado pela música, pela nossa cultura, na verdade. Então, é isso. Só antes da gente começar, eu queria só que você chegou agora, dizer seu nome, se apresentar, se você é aluno da casa, se veio visionar, se tem alguma ligação com o frevo. Meu nome é Marina Gomes, eu sou aluna novata, entrei agora esse semestre. E em relação ao frevo, eu não tenho muita ligação, porque nem de Recife eu sou de Petrolina, então nossa cultura é muito mais baiana do que pernambucana. Então eu vim ter uma ciência do que é o frevo depois que eu fui morar aqui, em 2015. E aí eu gostei muito tanto da dança quanto da música em si, mas não tenho nenhuma relação assim, direta ainda com isso. Então, minha gente, só para todo mundo se situar da história, né? Lá em Olinda acontecem ensaios em várias orquestras. E um dos espaços onde acontece, a imagem de uma orquestra, é no Grêmio de Dias, que fica ali na 13 de maio, coladinho com os 4 anos. E eu trabalho com dança também, estou sempre por lá nos ensaios, normalmente a gente se aproveita dos ensaios para treinar o passo, né? Porque aí é uma música rolando ao vivo. E uma das aulas que nós encerramos, descemos para fazer o passo lá na frente do Grêmio e estava o ensaio da Henrique Dias. E eu dei a sorte de Wilson estar assistindo o ensaio nesse dia. Aí isso vem cá, eu frevo rolando, solto na buraqueira, a gente falando assim naquela coisa. Porque eu perguntei para ele, olha, vocês têm alguma ligação com o frevo, seja uma prática de conjunto, um grupo, né, alguma coisa dentro da instituição já ligada a frevo e que seja continuada? E aí ele disse, temos muita vontade. Então, quando isso acontece, eu me vejo lá atrás no conservatório fazendo a mesma pergunta e com o professor Luciano, que era o responsável naquele momento pelas principais práticas de conjunto, e quando eu começo também, depois de tantos anos de assistir à OEF, a estudar lá também, fazendo os ensaios com a OEF, a Orquestra Experimental de Frevo, lá na Universidade Federal. E aí, eu disse para ele, ó, vou futucar, né? Porque frevo é assim, se ele futuca com fulano, não rola o trabalho com fulano, e o frevo, o livro que ele quer fazer com ciclano, ele vai futucando. Formação de redes. Exatamente. Então, Atualmente falando. E aí, o que aconteceu foi isso, ó, vamos bater um papo lá no centro para entender essas possibilidades, o que é viável, né, também, porque isso demanda espaço, uma pessoa, pelo menos uma pessoa responsável, horário, então uma série de coisas mais burocráticas, mas que para acontecer nós temos que ter esse primeiro passo. Então, ele achou massa a ideia, e aí nós pensamos em nomes que já tinham uma referência de atuação em espaços diferentes. Então, por isso que nós temos hoje uma pessoa que vai trazer uma experiência de atuação na Universidade Federal de Pernambuco, que é a professora Maria Lima,
eu fui aluna dele lá no conservatório, na estética do frevo, no arranjo também, no passo do frevo, eu fiz todos os cursos, inclusive de harmonia, e pronto, e aí alguém também se fala, né? Porque música eu acho que eu vejo mais música do que muita gente vai ter família. Então, é muito legal, às vezes nem vê a gente, mas a gente não deixa de ver ele, porque se ele está lá de costas, ele está aqui ligado na orquestra. Então, assim, são espaços de atuação do frevo, que são diferentes, mas todos têm o aprendizado do frevo lá, não é só chegar e tocar e pronto. Então, na minha visão, seria muito legal ter esse mapa exatamente para trazer esse enorme de possibilidades para ele. Ao mesmo tempo, fazer um estudo, né? Todo mundo está aqui, entender como é possível fazer algo desse sentido aqui dentro da instituição. E a ideia principal é que esse algo continuado. Então, no primeiro momento, acho que vai ser legal ouvir um pouquinho de cada um, como é a experiência de atuar dentro dessas instituições e como isso reverbera, porque, por exemplo, lá no OEF, a professora estava comentando lá embaixo, já tem aluno que está compondo, tem aluno que está arranjando, tem aluno como Coelho, que fez o mestrado dele em frevo, a partir da experiência dele lá. Então, ele pesquisa a caixa do frevo, pesquisa o professor Adélio. Então, veja como isso... sim, exatamente. Veja como isso impacta, né, no resultado final, como isso estimula, né? Então, a criação dos livros, né, como isso também muda no sentido do estudo, quando você direciona o livro de arranjo, não o livro de arranjo, né, o livro de arranjo para frevo. Então, você se concentra naquele tipo de estudo. Então, trazer essas experiências deles, né, de música, como é que funciona ministrar aula naquele espaço, que tem uma vivência diferente das duas instituições, porque está dentro da manifestação o tempo inteiro. Então, tem a influência sonora da rua, tem a influência das pessoas, tem as influências que podem tentar atrapalhar os alunos aí também lá estudar. A questão dos instrumentos, né? Ontem estávamos no Congresso de Educação falando sobre nas bandas marciais, nas bandas do interior, até nas grandes bandas mesmo das cidades, a atividade com os instrumentos, né? O socapeamento dos instrumentos, o acesso de determinados instrumentos para os alunos. Então, eu acho que esse papo aqui pode ser algo que vale meio que abrir espaço, né, para possibilidades. A ideia, ao final, se for possível, é que dá uma força para o isso, né, para ter mais pessoas aqui na instituição, com ideias do que é possível fazer, de como é possível começar, se vai restringir só para professores da instituição, ou se é possível trazer pessoas que não necessariamente são da instituição, mas também podem contribuir com isso. Aí, primeiro, eu acho que seria legal trazer essa perspectiva dos grupos das instituições, né? E aí depois a gente começa a discutir a partir do que eles falarem. Essas falas também têm base no que vocês já na apresentação citaram, como essa fala das bandas de música, que você falou, os livros de arranjo, a dificuldade para ter os instrumentos, a coisa de ser audiófilo, o trabalho que o professor Marcos Eterno faz em estética do frevo, fazer uma escuta musical, porque muitas vezes você vai para um lugar e vai estudar partitura, mas mal escuta a música que você está estudando. Então, como isso também impactou os alunos e alunas que fazem parte daquela disciplina, daquela instituição. Eu queria pedir para começar primeiro pelo professor Lúcio, porque é uma vivência muito doida de você ministrar esse tipo de aula dentro do espaço que a manifestação acontece o tempo inteiro. Então, a pessoa tem uma oportunidade que muitas vezes o aluno do professor Marcos Eterno ou da professora Maria, dentro de uma instituição institucional, pode não ter. Ele pode ter, se ele acessar, mas lá ele já tem a vivência no próprio espaço, se eles quiserem. Então, trazer essa perspectiva primeiro para a gente entender como funciona dentro da própria manifestação. Bem, como o Marquinhos falou, eu também sou aluno de banda de música. Eu posso dizer que eu sou filho de uma banda de música. De banda de música, eu conheço muita coisa. Não seria diferente. Como essa Henrique Dias, ela não veio como uma escola. Era um grêmio recreativo que outras pessoas usavam. Infelizmente, ela não dominou e de ensaio, mas não tinha aquela preocupação de formar, né, da raiz. É tanto que boa parte dos músicos que eram inseridos na banda vinham de interiores. Moreno, Otário, e lá também tinham bandas de referência, né, como o próprio Osés. Osés é a segunda geração do Grêmio. Então, o Grêmio começou a alfabetizar músicos, eu creio que a partir de Osés. Seguiu-se, aí veio, era mestre Lino, que era um mestre da banda do PI. De lá, veio um grande mestre, foi professor, aluno, aliás, do maestro Mário Câncio,
chamado Climério Paulo, popularmente conhecido como Macho Velhinho. Também tem um trabalho muito bom em Combos, deixou seu legado lá. E todos nós fomos alunos dele. E a gente via aquela precariedade, né? Falta de instrumentos, cadernos. A gente começou, como é que a gente poderia, já nos dias atuais, mudar esse cenário? Aí o Daniel, do trompete, que faleceu agora há pouco, chegou e a gente tudo era aluno. Lúcio, que deve ter falecido. Vamos convidar a Ivone Espírito Santo, foi aluno ali também, e tem a mesma didática de Marinho. Então, sermos Ivan, primeiramente quis reestruturar a banda. Só que eu acho que a didática de ensino para aquele menino de comunidade, você introduzir uma teoria, uma cadeira de teoria, só teoria, teve muita evasão. A gente foi observando, mas observou. Só que ele não teve tempo de tentar colocar em prática. Estava super doente, né? A gente assumiu para a diretoria, vamos tentar dar uma nova didática. O que é que a gente faz? Todos os pré-requisitos, como instrumentista, tem lá métodos, duetos, estudo perceptivo, afinação, a gente usa um aparelho para tocar bem afinado de naipe. E a teoria hoje é aplicada dentro da prática. Ou seja, ele começa a dar uma figura, ele está em cocheira. Tem cocheira, todas as células de cocheira, e a gente, por exemplo, tem uma cocheira muito madeira, eu sou isso aqui. A gente vai lá para o quadro, ponto de aumento, explica e faz. Quer dizer, ouvindo e vendo, ele absorve mais rápido. E assim, por isso que ele disse que um ano ele já está tocando alguma coisa. E inserindo o frevo, a gente trabalha. Tem algumas pessoas que falam que o frevo de Nunes é isso, aquilo, outro, não vou dizer outras coisas, né? Mas para mim e para outros, eu acho que ele foi um exímio educador. Buda já dizia, escrever difícil é fácil. Agora escreva fácil. Escrever fácil é difícil. É isso, não. É muito difícil. Então, Nunes tinha essa particularidade. E a gente foi buscar isso com minha vivência na casa do carnaval, no Passo São Pedro, tinha a casa do carnaval lá. Hoje o Passo do Freio é referência, mas na década de 90, 70, 80, 90, era a casa do carnaval. Ali tinha Morivaldo Oliveira, e eu tive o privilégio muito novo ainda de tocar no aniversário dele lá. Conheci, vi quem era o Morivaldo, o nome dele no cenário musical. Isso aí é o Morivaldo, chamado Nestor, vocês podem já identificar. Eu e o Wallace, os dois violinos fomos contemplados. E vimos que o Recife toca com freio diferente. A diferença de violino e Recife. E essa diferença é percussão. A gente tenta, vamos supor, dentro de uma coisa acadêmica, a forma do caixa, do surdo tocar, é muito, a gente chama que é muito preso. Já na rua ele tem malandragem. Ele não leva aquela ação. Hoje tem porque ele não colocou em método, mas Dodô Madeira é um exemplo. Ele desenvolveu uma técnica e fez o que até ficou no popular louco. Esse cara faz isso. Porque ele sentiu que o freio dele se não para não, quer cansar, e a velocidade. Hoje ele leva de dar. Vai amarrando e ele tem um discernimento. Onde ele pode correr, acelerar um pouco, onde ele pode retardar esse jogo. Isso aí surge tudo de dentro do grêmio musical. Hoje eu posso dizer que todos esses que estão no cenário musical de Olinda, primeiramente passaram por lá. Maestro Oséias, Maestro Lessa, Carlos Rodrigues, todas essas orquestras foram frutos de dentro do Henrique Dias. Boa parte passaram tudo pelo mestre Meninho. Ele já veio com esse sentimento. E hoje, essa força que tem desses alunos que você foi ver, é baseada nessa didática, nessa filosofia. Alunos aprendem lá, desenvolvem, e eles mesmos são leitores. O próprio Jorge chegou em Olinda querendo conhecer o frevo. Ele foi para o orquestra de Osé, disse, não, aqui a gente está tocando, eu quero conhecer como é que se faz. Um dia ele veio para a Henrique Dias, bebeu muito, ele já veio com conhecimento do prazer dessa linguagem, e hoje ele desenvolve a linguagem da banda. Ele pode dizer que hoje é um fruto do grêmio musical, dentre outros que, com
todo aquele cenário daquela escola, mesmo com tanta precariedade, instrumentos, o poder público não nos ajuda nada. A rigidez sem fim lucrativo. Quer dizer, eu como funcionário público, meu irmão particular, a gente tira do bolso a gente todo mês, pagar água, energia, internet, às vezes manutenção do instrumento do aluno, uma palheta que é aquilo ali, com 20 dias não presta mais, tem que trocar. E ainda ali mais, até o próprio vestimento dos alunos, a gente também colabora em aquele festa, que são carentes, são humildes, né? E a gente não quer perder aquele, a gente chama de capital humano, porque eles quando vêm por Grêmio Dias, eles já vêm com identificação, porque tem que comunidade, o que aquele menino bebe em cultura? Ele vê uma fuxé, ele vê um samba, não vê choro, isso é demais, mas vê um pagode, ele já vem, principalmente não é possível. Lá a gente só vai introduzir o frevo e assim, essa leva. E lá eles têm a própria identificação dele. Isso aí é um pouco do que o Grêmio tem hoje. O Grêmio dele também, ele é só uma escola, também uma orquestra, também uma orquestra. Na verdade o nome é Grêmio Musical Henrique Dias. Né? A Orquestra Henrique Dias, a Orquestra Jovem Henrique Dias, Quinteto do Frevo, é tudo produto de lá. O quinteto é feito com professores. A Orquestra Jovem, a gente supor, quando a gente está alfabetizando ele através da música, a gente forma uma orquestra pequena, não deixando o outro lado. Para ele estar nessa orquestra, ele tem que estar bem de método, tem que estar bem com os joelhos, com as atividades que o professor passa. Senão ele não vão. E essa cobrança, né? Então, essa orquestra jovem serve como um pontapé inicial. Posteriormente, será migrado para a orquestra Henrique Dias. Mas tudo é Grêmio Musical Henrique Dias. Eu vou já passar, quem quiser perguntar, já vai anotando. A gente não fica quebrando o tempo, né? Já vou passar para eu não sei como tem que ter. Meia-noite, 9 horas. Eu vou passar primeiro para a professora Maria, depois para o professor Marcos Guilherme, porque aí além de falar da experiência dele, eu gostaria que ele falasse também sobre os livros, porque isso impacta muito o processo de aprendizado. É uma coisa que nós sentimos muita falta e ao longo do processo era sempre discutido e ele se sensibiliza com isso e começa a resolver. Então, além dessa fala ligada ao seu trabalho dentro da instituição, também falar sobre o desenvolvimento desse trabalho com livros e com os cursos paralelos da instituição. Agora, a professora Maria. A universidade é um lugar assim, conhecido ou reconhecido como a casa do ensino formal, né? Ou como eu ouvi quando cheguei aqui, a casa de muita leitura, né? Essa é uma ideia de lugar da universidade como um lugar onde estuda música universal. E eu acho que a minha geração pensa muito diferente. É muito legal estudar música universal, mas quando você está num ambiente como a universidade, a universidade tem uma obrigação de trabalhar e estudar primeiro o seu entorno. Né? Então, assim, a gente olha para a música universal, a gente aprende música universal, a gente aprende os clássicos, a gente estuda a teoria da música nas oportunidades, mas é nosso papel como universidade olhar para o que está acontecendo na nossa volta, porque esse é o nosso diferencial. Né? O que diferencia o estudo na Universidade Federal de Pernambuco, o estudo na Universidade Federal de Minas Gerais, o estudo na Universidade Federal de São Paulo, né? A gente tem essas diferenças, a gente precisa olhar para elas. Mas isso sempre significa esbarro no que a gente tem de maneira humana. Quem é o nosso povo docente? Essas são as pessoas que estão aqui naquele momento ensinando. Então, até 2010, embora esse pensamento já tivesse vindo, né? Essa mudança, eu acho que uma certa mudança de pensamento da acadêmica, a gente não tinha quem pudesse dar esse pontapé inicial. E como também, acho que o pensamento na universidade, diferente, né, um pouco, por exemplo, de escolas mais de iniciação ou de curso técnico, a pessoa quando entra na universidade, ela já entra buscando algo, né, ela não tem um estudo tão passivo, ela é propositiva, né, ela chega aqui, mas ela chega aqui também para transformar aquele lugar.
no excesso de oralidade que estava acontecendo, que estava fazendo com que os pretos fossem se perdendo na memória mesmo, né? Aquela coisa de você trabalhar com memória, e estuda, aprende de memória, e vai aprender, daqui a pouco aquela melodia que está modificada lá na frente, ele sempre teve esse sonho de certa forma, provocar o estudo desse frevo para que ele não fosse perdido. E aí é interessante porque isso é uma relação muito preservacionista, e quando a gente está na universidade, a gente muda totalmente essa visão. Porque, na verdade, o nosso papel transformador não é de solidificação das coisas, ou de colocar aquilo no museu, digamos assim. Vamos pegar aquilo, vamos estabelecer uma forma, e essa forma se estabelece como a única possível, né? Então, a universidade ela tem esse papel transformador. Você começa a estudar e você vai ver que o não é bem assim, na verdade, o nosso papel é outro, é de fazer a coisa assim, né? Então, quando ele se entra na universidade, numa aula, ele conta com os colegas do grupo para um trabalho final de semestre, e esse grupo vai ser a matriz do Universal Castelino como Freio. Ela nasce como projeto de extensão, um projeto que é 100% gerenciado pelos alunos, quer dizer, nós professores que estamos ali, nosso papel ele é um papel de coordenação, é de fazer acontecer, de reservar a sala, de ver horário, de ver material, enfim, mas a logística, exatamente, a gente não vai para frente, não fala assim, nossa, eu Regina Freire, que é isso? Dirijo um ensaio outro dia, quase morri, porque não é o meu métier, mas eu, como professora, posso fazer acontecer, né? Então, o ensino veio à frente da orquestra esse tempo todo, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque a partir do momento que ela surgiu, essa mudança, né, esse diálogo que está acontecendo, provocou dentro do curso várias mudanças. Então, a gente começou com o projeto de extensão, projeto de extensão aberto ao público do exterior, então ela vira uma porta de entrada para a universidade, e a gente que talvez nem tivesse pensando em fazer um curso superior, por causa da participação na orquestra, chega ali, conhece o curso, conhece o professor de tal, faz vestibular e vai fazer um curso superior, né? E ao longo desses 10, 12 anos que a orquestra está em existência, ela primeiro provocou a criação de uma cadeira eletiva chamada Oficina de Freio, que é uma cadeira aberta e que a cada semestre que ela é ofertada, junto ao instrumental mais estranho, assim, que vocês puderem imaginar, de violino com piano, com flauta, com flauta doce, com canto, e ali é um lugar mesmo de se estudar. Aí se estuda mais a parte histórica e tudo mais. Mas a orquestra de frevo foi seguindo, e é interessante porque a gente teve cursos completos acontecendo ali na orquestra. A Maria ficou falando do Adriano Coelho, né? O Adriano era aluno da licenciatura, nunca tinha tocado frevo na vida, baterista, e começou a tocar. Ele foi esse primeiro grupo ali da orquestra de frevo. E ele começou a tocar, começou a se interessar, compôs o frevo, o frevo dele foi para uns festivais de frevo, e ele terminou, foi fazer mestrado, foi estudar a Adelson Silva, voltou como professor substituto, assumiu a cadeira de professor de frevo enquanto estava como professor substituto. Então, quer dizer, é um lugar que vai fazendo uma formação de ciclo completo, né? O que é muito interessante. Então, assim, a gente tem esse orgulho, eu acho, sabe, de ter, assim, enxergado essa demanda, né? Feito essa demanda acontecer. É claro que a universidade ela tem vários recursos possíveis para fazer isso acontecer, porque os projetos de extensão podem, eventualmente, conseguir recurso financeiro, para comprar equipamento, para, sabe, coisas boas, a gente fazer tablado para poder montar um guest, coisas assim, mas a gente, quando a gente tem recurso financeiro, a gente usa, quando a gente não tem, a gente faz na vontade, né? Mas a universidade ela tem essas possibilidades. E hoje, com a última reforma que a gente fez no curso, ela é cadeira obrigatória do curso de bacharelado em música. Ou seja, o universo maior da música erudita no departamento de música, que é o bacharelado
conhecido Boaventura de Souza Santos, que ele fala exatamente dessa interação entre a universidade e o entorno. Não pode ser uma coisa fechada, como é o entremuros, né? Boaventura e Paulo Freire são nossas bases de pensamento. E é bem por aí mesmo. E eu gosto muito dele, eu aprendi com ele a questão do ignorante especializado. Ele fala que é aquele cara que se fecha uma coisa que ele, com o tempo, ele vira, você é o quê? Você é um ignorante. Agora, é especializado apenas. Então, essa capacidade que a universidade tem de abrir, né, a porta e interagir com a população. Obrigada, professora Margarida. Eu lembrei de um episódio também muito legal no conservatório, que foi na disciplina de arranjo, não é específica de tema. O professor Marcos propôs aos alunos que, se eles aceitassem, né, se o que quisessem, nessa época estava com o também, e fazer as aulas a partir do livro de arranjo, do Freire Moura. E foi muito legal, porque eu acho que existe uma ideia, na minha visão, conversando com os colegas, né? Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? E na minha cabeça eu já pensando assim, arrasar com isso aqui. É você ter o frevo como uma ferramenta de aprendizado e não fazer o que já fazem com ele enquanto manifestação, pensar analisar uma coisa só, pensar só no carnaval, pensar só no período. Se você estuda frevo, você só toca frevo. Então existe um leque de coisas que precisam estudadas e que ele destrincha no livro. Então não recebo nada para fazer propaganda, mas assim, quando nós atuamos no frevo, nós sentimos a necessidade de estudar uma coisa e não temos acesso a isso, porque não existem aulas nesse sentido, ou se existe, não é direcionado para ele, e alguém chega e faz, para nós é incrível. Então, quando a professora se propõe, né, quando ela chegou, ela disse, eu não sou aqui de Recife, então, imagina como é, né, professores como ela também, que saem de um outro lugar, de uma outra tradição, chegam aqui e começam a se inserir. Tem um grupo hoje, um professor de ensino também, que ela hoje também toca frevo, né? E como você aprende coisas quando você estuda o frevo e não necessariamente limita você a tocar só ele. Então, acho que a ideia desse triângulo de falas aqui é exatamente, ao final, a gente tentar linkar tudo isso que está acontecendo, né? Não só aqui para o ensino, mas até eu vou trazer como proposta pensar como nós podemos nos linkar com esse, como é que o ensino pode, até pela distância, né, ter uma ligação mais forte com o Grêmio também, né? Como linkar isso com o conservatório. Jorge está aqui no Grêmio, mas está na UEF. O professor está aqui no CERN, o professor Marcos aqui, mas está no conservatório, está em atividades com o Passo Freire. Ao final, a gente pensar também como contribuir nesse sentido. Pode falar. Pessoal, é uma coisa que eu sei que aqui a gente está em Olinda, e eu vou falar uma coisa dele em Recife, mas eu fico assim angustiado com a falta de ligação. Eu estudei, ainda estou estudando, estou acabando lá na Escola João Pernambuco, que é aqui na Varsa, assim pertinho da quintal da universidade. Hein? Para lá, né? Mas o que acontece? A gente está numa dificuldade grande de professores para dar aula. Agora, instrumentos musicais. Lá tem 10 trompetes importados de uma qualidade absurda. Eu tive a oportunidade, quando eu peguei 2 trompetes para tocar, troquei dos 2 zero. Tem lá instrumentos que em canto nenhum tem. Instrumento como flugelhorn, que é uma coisa assim, mais tem 4 lá. E é tudo assim. Yamaha profissional. Aí eu não sei como é que a gente pensa, eu sou aluno, mas como gestor, será que não tinha como fazer um intercâmbio? Porque os instrumentos estão parados lá, ninguém toca. Não tem. A gente, agora que entrou o professor de trompete, não tinha ninguém, não tem professor, não tem nada, mas tem instrumento tudo parado. Eu acho até que tem instrumento que deve estar tudo, vai ter que fazer uma manutenção geral, trompetes de limpeza, trompete. Um escutando, outro sem nada. Né? Então, mas é isso, mas a gente está aqui em 2 cidades, até deu o próprio conservatório, não tem tanto instrumento assim, por que lá tem? Não é pensar uma coisa, porque tem que fazer uma coisa, um intercâmbio, sei lá. Sabe o que eu pensei? Eu sou meio assim, já sou mais idoso, né? Não tenho essa área, eu pensei, será que não poderia haver um intercâmbio
A gente tem, eu entrei agora como sempre, tive a sorte de pegar 2 professores tampa, Marcos e professora Keila. Então o que acontece? A gente tem um professor aqui muito bom, lá não tem professor nenhum. Sei lá, o CMC desse, bem procurando. Você desse 2 professores e ele disponibilizar o instrumento. Porque lá tem uma banda completa. Entende? Sei lá, o que me angustia é ver o instrumento lá como se estivesse acabando. Tem um instrumento de metal guardado. Mas os instrumentos sem pessoas não funcionaram. Tem alunos, tem muitos alunos lá. Não, nem tem tanto. Tem Pois é, aí uma tenta ir para lá, os instrumentos pararam. Não, mas assim, mas veja, tem pouco, já é, veja, quando eu entrei lá, a estrutura estava horrível e tinha muita aluno. Quem está gostando dessa história é o Lúcio. Mas não, eu estou pensando só em fazer um intercâmbio para tentar. Uma forma, eu estou dando uma forma de pegar aquele instrumento e botar para tocar, pô. Não, mas vamos pensar, essa sua informação ela não vai passar despercebida. Vamos pensar em fazer, porque não é, por exemplo, com o acervo de partituras da banda da Polícia Militar, quem passou por uma dificuldade de não ter espaço para tratamento, cuidado, perder o cérebro. E, através de uma parceria, que eles tentaram primeiro com o caso do Freire, se ligou com a universidade, o Memorial Denis Bernardes foi quem abraçou e até agora eles estão construindo essa organização das partituras. Então, nenhuma informação aqui passa despercebida. Anotei também, e a gente vai conversando com quem pode fazer as coisas acontecerem. Antes de a gente continuar, porque vai ficando caloroso, né? Vamos começar a fala do professor Marcos aqui, ele fala do curso também. E aí, professor, como o senhor terminar essa primeira parte ligada ao conservatório, ao serviço da atividade do professor, o senhor fala também dos trabalhos com os livros e os cursos. Tá. Então, faz sentido, porque em 2014 eu comecei a estudar um livro. Eu estava preparando fazer uma universidade na Paraíba, ele fazer composição, e usar o frevo como viés. Uma matéria alta chegar e fazer composição e usar o frevo. Fazer um frevo modernoso. Entendeu? A área de composição lá é assim, música contemporânea, mas sei que, bom, já sabe o que faz, eu fui. Aí comecei a ler um livro chamado Frevo, Capoeira e Plástico. Então, um livro acho que é obrigatório para quem quer estudar sobre frevo, que é de Valdemar Oliveira. Teatrólogo, compositor, ele trabalha muito ligado a questões do frevo, tem muitas músicas aqui. Comecei a estudar esse livro. Eu comecei a ficar entusiasmado com a minha leitura, com o livro, porque até então eu arranjava, eu compunha e tocava frevo. Não conhecia nada da história dele. Quem sabe o que é isso? Isso faz certo sentido, cara, hoje em dia faz sentido na minha cabeça. Eu estava sábado lá no SECAP, que é o Centro de Música Pernambucana, de música carnavalesca aqui em Pernambuco, lá na Casa da Cultura. O Martins é o diretor do lado, digamos assim. E entraram alguns turistas lá. Essa Casa da Cultura é um pouco turístico, né? Entraram alguns dois turistas, um casal turista que veio de São Paulo. Aí quando chegou lá, aí você sabia o que era, eu falei, entrei para conhecer. Aí quando a gente falou que ali era um museu do frevo, aí a pessoa, então aqui vocês ensinam dança, né? Aí eu falei, olha, bom, aqui é a parte de música, né? Mas o frevo não é só a dança, é a música, é a roupa, é as agremiações, é o bloco. Então, na verdade, para cada um de nós, o frevo é algo, mas ele não é só algo, ele é muito mais que algo, eles são vários, tem várias dimensões. Então, o frevo não é só música, ele é a festa, é o evento, é tudo isso que é material e imaterial também, que são sentimentos, as expressões. Então, tem muita coisa aí que permeia no frevo. Mas para muita gente, o frevo é a festa, só aquela festa, ou é a música, para uns é a orquestra, para outros é fonte de renda. O cara passou todo dia pensando em ganhar dinheiro no carnaval. Então, para outros é poder se fantasiar e sair na rua. Então, o frevo para cada um de nós é um significado, né? Então, a partir dessa leitura de Valdemar Oliveira, do frevo Capoeira e Plástico, que fala da música da dança e da relação com a capoeira, o surgimento disso, eu pensei assim: o conservatório tem essa liberdade de criar disciplinas eletivas. E
que é aquelas que não são obrigatórias. Aí eu falei assim, rapaz, esse negócio está muito bom, essa leitura. Eu fiquei à vontade de compartilhar com outras pessoas. E mostrar para outras pessoas aquilo que eu estava conhecendo e gostando. Sabe? Porque você ir para um restaurante e achar legal comer algo bom e você, irmão, vou indicar para todos meus amigos, vem aqui para comer essa comida, que aqui é muito bom. Esse pirão, essa puxada aqui. Quem perguntar, eu vou recomendar. Aquele sentimento. Bom, foi mais ou menos isso quando eu estava lendo o livro. Aí eu, bom, tá certo, vamos lá. Aí criei a estética do frevo. Estética porque a gente fala dos aspectos mais musicais, sobretudo. A partir da música estética, seria uma estética musical do frevo. Não vai ficar muito burocrático, vou colocar essa estética, né, do frevo, mas mais o viés, é uma estética para conhecer a história, né, conhecer as músicas, os compositores, o estilo, né, e a gente tem atividades diversas de assistir vídeos, falar sobre a história dos personagens, ouvir muita música de várias épocas e como isso foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. Quer dizer, eu nem imaginava que aquilo ia ser útil para eu escrever no primeiro um livro sobre a história do frevo, que está ali, que é esse aqui, o Frevo, Transformações ao Longo do Passo, que conta do começo até recentemente, a história recente do frevo. Você vê como nada é por acaso. Então, tudo que eu estava estudando sobre a história me ajudou, e toda a experiência da disciplina. Então, aí, Maria foi feito parte praticamente das primeiras turmas, né? Em 2014, coincidentemente, foi a época que o Partido Frevo foi criado. Isso também deu uma oxigenada, digamos assim, né? Deu uma respirada, né? Renovar os ânimos, né? A vontade de fazer frevo. Eu acho que isso veio até antes mesmo, né? Primeiro com o centenário do frevo, em 2007, depois com o frevo sendo considerado patrimônio material do Brasil, e depois patrimônio imaterial da humanidade, pela Unesco. Então a gente está tendo aquele patrimônio que é gigantesco, merece a nossa atenção, nosso estudo, nosso respeito. Tá? Criei a disciplina, estágio do frevo do programa e começaram a chegar os primeiros alunos e eu fui delinear aos poucos, né, a partir da experiência. Eu sei que a disciplina já vai fazer daqui 2 anos, 10 anos, mas existem as dificuldades, porque não é obrigatória. Então, o resultado, tem semestre que não tem nenhum aluno. Tem semestre que tem 2, 3, 4, 5 alunos. Semestre que tem 1, 2. 2 gatos pingados, como a gente chama popularmente. Existe a dificuldade de divulgação da disciplina, né? Eu acho que existe talvez uma vontade maior por parte da coordenação e da direção no sentido de divulgar isso. Talvez até mesmo no sentido de valorização do frevo na instituição. Eu percebo isso. Apesar de existir os casos pontuais, uma outra pessoa que vai realizando a questão do frevo. Eu estou falando da minha experiência como observatório, lá desde 1995 como aluno e a partir de 2003 como professor. Então eu vejo que o frevo acontece lá, mas poderia ser melhor estruturado e ter ações contínuas. Então, resultado, tinha uma orquestra de linha que tinha lá as suas contradições, porque era uma orquestra que tocava só música do mestre duro. Então, para muita gente não era ideal tocar só uma música, e depois o compositor já tocou aqui. Mas isso aí é só uma opinião de algumas pessoas. Mas ele estava fazendo algo, já era alguma coisa, né? Eu acho que se ele tivesse várias pessoas assim desse tipo, já seria maravilha, né? Ele estava fazendo o que ele podia, ele tinha acesso ao repertório do pai dele, estava na mão, né? Em primeira mão, né? Em primeira mão, e aí ele fez a orquestra Mestre Duda. A orquestra de frevo Mestre Duda, lá no conservatório, funcionou durante vários anos. E também houveram alguns encontros, cerca de 3 encontros de prática instrumental do frevo, que foram convidados professores daqui da Paraíba para poder oferecer oficinas. Eu participei da última que teve, foi em 2017, durante o lançamento do frevo, planejando o frevo de rua. E
E na ocasião eu ministrei também uma oficina mostrando o livro e falando de orquestração de frevo, chamando de orquestração. Então, depois que ele se aposentou, aí já não teve mais encontros de prática interpretativa do frevo. A orquestra do Mais Natureza não existe mais, lá no âmbito do conservatório. O que ficou foi, a estética do frevo, que o Francisco Pangai existe. Tem um semestre que não tem, mas tem outros 2, 3, 4 que tem, daí compensa. Mas também tem a prática de frevo, que eu observo, que eu inclusive participei recentemente, que eles tocam frevo de bloco de canção de rua. Eu participei com eles resolveram tocar uma música minha, e eu adorei o frevo, e aí me chamou para tocar também. Eu falei, vou aqui, vou tentar tocar minha música. Minha música para mim foi mais fácil escrever do que está sendo tocar. Aí, O senhor veio. mas isso aí foi muito interessante. Então, a gente vê que a instituição, como o conservatório, existe desde 1930, mas ainda não existe o pé no chão de ter essa sensibilidade que a universidade teve, de perceber aquilo que está ali, ao redor. A ideia que a gente tem é que já mudou muito, porque antes era só música erudita. A partir da implantação dos cursos técnicos, houve uma revigorada e foi implantado os instrumentos lírios populares. Guitarra, viola, acordeão, baixo elétrico, tudo. Né? Até antes existia, mas a coisa cresceu mesmo a partir do curso técnico. Mas ainda não teve esse estado assim de perceber. As primeiras pessoas que ficam criticando o tempo todo. O próprio curso técnico de composição e arranjo, ele foi uma das pessoas que viveu criticando, sempre que tinha uma oportunidade de dizer, gente, meu sonho ainda tem a rede do conservatório, curso de composição e arranjo. Falei tanto, apeei tanto, e hoje existe, já é uma realidade. E eu vou apear eles, e aqui sempre, em todas as outras escolas, até a gente ter um curso técnico de frevo. Já tem uma outra. E a orquestra de frevo do Seno? A orquestra de frevo é só um desdobramento do curso técnico de frevo. Vocês estão pensando aqui, nos detalhes pequenos, eu estou pensando aqui. Porque o curso técnico ele vai funcionar. Hoje em dia, vale a pena fazer a atualização. Existe um curso de especialização no IF, Recife, Campus Recife, que tem uma especialização em prática interpretativa de música popular com ênfase em frevo. Ou seja, a pessoa que quer fazer uma especialização em frevo, ela já pode fazer. Ou seja, depois do curso superior, né? Então vamos lá. Especialização dá para fazer. O curso superior ainda não tem, mas já tem como chegar aí e ter suas experiências no âmbito da universidade. O curso técnico ainda não existe. Cursos de extensão, eventualmente, acontece um ou outro, como esse que a gente fez em parceria do SEMO, na época da pandemia, em parceria com o Pasto Frevo, o SEMO Pasto Frevo. Então eu estava lá, dando as aulas online, tem pessoas do Brasil todo participando. Gente, até da Argentina, tem uma pessoa da Argentina estudando, online, interessada. Tá? Então, eu estou querendo mostrar para vocês que existem lacunas. Isso que você está falando é importantíssimo, porque, digamos assim, o curso técnico é a base da provocação de tudo que vai. Vai formar os profissionais, né? Exatamente, porque se tem um curso técnico de frevo, esse curso técnico de frevo, ele provoca a demanda do curso superior, das pós-graduações, né? Ele vai provocar. A gente acaba fazendo o contrário, né? Assim, chega lá e lá você vai pensar, mas se você tem algo que está na base, é essa base que vai provocar a demanda. Né? Existe uma grande quantidade de músicos. Existe a formação inicial, que está ali, na Henrique Dias, que está nas outras bandas filarmônicas, que está ali formando músico para começar a tocar. Está aqui na primeira, na base da pirâmide, da cadeia produtiva. O músico está começando a tocar agora. Se interessa por tocar frevo. Ele já sobe um pouco, ele já chega ali e já está dialogando com o frevo. É a segunda esfera. E daí para frente fica a lacuna. Porque não tem onde se especializar para se tornar um profissional do frevo. Acho que está faltando isso. Profissional do frevo. Porque tocar frevo é uma coisa. E ser profissional naquilo é outra coisa.
especializada, é uma mão de obra especializada. Aí entra o quê? O curso técnico. Depois do curso técnico, a pessoa vai fazer o quê? O curso superior de frevo. Depois do curso superior, a pessoa faz especialização, doutorado, mestrado, doutorado. E aí fecha o ciclo. Né? Para quem quer ser, né? Mestre, doutor, mas quem não quiser já está ali, já preparado para estar atuando na sociedade de forma prática. Eu acho que a questão vai ser daí. Os livros de arranjo, eles chegam como uma necessidade. O Pastor Frevo chegou em 2014, volta ali, né? Nessa época. E, com o Pastor Frevo, muitos turistas vão chegar no Recife para conhecer o frevo, para conhecer as questões relacionadas ao frevo, correndo com o Pastor Frevo. Turistas de todos os lugares. Eu fui entrevistado por pessoas da Espanha, do Japão, de vários lugares da Itália, para que eu pudesse falar sobre o frevo. Cada um com seus objetivos, fazendo. Até me lembro que teve uma pessoa que me entrevistou do Japão, ele é professor de educação física no Japão. E ele estava desenvolvendo um mestrado lá sobre como ele podia fazer. Utilizar os passos do frevo na aula de educação física. E hoje, só rapidinho, eu estou fazendo parte de uma pesquisa da Universidade Federal com o pessoal da educação física para saber qual a contribuição que o frevo traz, né, para a parte física mesmo do corpo. Então, eles fazem o teste com a gente, primeiro com os testes de alta intensidade de academia, né, então a gente vai com uma esteira até volume, praticamente, o teste bem pesado, e depois ele faz isso com a dança frevo. Para ver se tem, já viu que sim. Para você ver como é. Eu não sei como é que esse pessoal de ginástica faz o frevo. Talvez por essa coisa de dimensionar o frevo para outros espaços, para desculpas. Mas faz sentido para você ver que o frevo está em vários lugares. Então, com a criação do Passo do Frevo, em 2014, eu comecei a receber convite de André Freitas, que foi coordenador de música, que já tinha sido professor daqui e professor do conservatório também. Aí ele disse, nós vamos fazer uns cursos aqui, uns cursos de frevo aqui, porque antes de mim tinha passado Carlos Pereira para dar aula de orquestração, mas ficou muito restrito ao âmbito da música erudita. Aí ele ficou meio frustrado, porque ele queria um negócio de carro frevo, e o maestro falava de música de Beethoven, não sei o quê, e o violino, o violoncelo, aquela coisa. Bom, foi válido, né? Ele Carlos Pereira, o meu ídolo, eu gosto mais, o cara é um gênio. Mas para a proposta do momento eu não tinha dado muita. Ficou assim, depois ele chamou Marcos César para dar uma aula de prática de conjunto, de frevo de bloco. E aí sim, né? Marcos César é mestre disso, né? De fazer pessoas tocar frevo de bloco. E aí ele me chamou e eu comecei com uma aula de harmonia popular. Então eu ministrei durante 3 ou 4 meses, acho que uns 4 meses, encontros semanais, curso de harmonia popular. Porque normalmente é harmonia popular, mas depois a gente trabalhar a questão de arranjo, que é escrever o frevo para os diversos instrumentos. Né? Pronto, foi um sucesso o curso de arranjo, de harmonia popular. Aí ele disse, agora é a hora da gente fazer o curso de arranjo de frevo de rua. Ele já foi bem decidido, vamos fazer de frevo de rua. Porque na verdade o frevo de rua é a nossa grande vedete do carnaval. Eu digo logo, é o grande astro, né? É o frevo de rua, que é o frevo instrumental, é o que mexe com as pessoas, apesar que na rua a gente também toca música de bloco e canção, né? Então o maestro aqui que faz parte do repertório. Mas o frevo de rua, ele surge primeiro. Então quem sabe daí vem essa coisa de relação da rua com ele e com a capoeira e o laço, essa coisa toda, né? E aí, quando ele disse assim, o André disse assim, Marcos, faça um programa, os conteúdos e a carga horária, pré-requisitos, público-alvo, duração do curso, aquilo tudo que a gente sabe de planejamento de qualquer curso. E aí eu, tá certo, beleza, vou fazer. Aí na minha cabeça, muito inocente, pensei, bom, eu já dou aula de arranjo no conservatório, escrevo arranjo para banda de música, escrevo arranjo até para Sport Frevo, Sport Frevo já gravou não sei quantas frevos lá e arranjo que eu faço. Aí estava sendo muito fácil dar um curso de arranjo de frevo, né? Eu estava errado. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você dar aula. E aí foi que a coisa caiu. Aí eu comecei a pensar, aqui no Brasil tem um livro de arranjo de Guest, tem um livro de Carlos Almada. Aí quando eu fui dar uma olhada assim, eu já conhecia porque eu dava aula de música popular,
nada de freio, nada de falando nada, de nada. Aí eu falei, agora ferrou. O que é que eu vou fazer? Aí comecei a pensar quais eram os conhecimentos necessários para uma pessoa que quisesse fazer um arranjo de freio, deveria conhecer. Aí eu comecei a tentar estruturar, né, aquilo, vendo em específico, até chegar no mais amplo, que é o objetivo final, fazer um arranjo de freio. Comecei a organizar na minha cabeça, comecei a conversar com algumas pessoas e comecei a levar os exercícios, criar os exercícios. Por exemplo, escrever para 3 trompetes, escrever para 4 trombones, escrever para saxofones. Comecei a montar e ver as técnicas que já existiam. Foi que eu comecei a ter uma escuta mais atenta, que tudo aquilo que eu já usava nos arranjos de escrita, as técnicas de arranjos que a gente usa em música popular, em todo tipo de música, estava ali no freio. Só que estava diante dos meus olhos e algumas pessoas também nem, porque tem muito mestre que escreve, mas não sabe o nome da técnica, mas ele sabe. De algo de um jeito muito pragmático, muito ligado à prática dele. Ele sabe fazer, ele lá aprendeu, mas ele foi na base da tentativa, do acerto do erro, do acerto. Eles foram aprendendo, observando e analisando muitas músicas. Eu sei que em 2017 nós lançamos Arranjando o Freio de Rua, que foi o primeiro livro da história do freio que mostra como escrever um arranjo de freio de rua. E o freio é uma música muito trabalhada, ele é muito bem trabalhado, requer muitos conhecimentos. E até então, quem quisesse fazer um arranjo de freio tem que estudar muitas coisas separadas, lugares separados. E esse livro também não é solução, não, porque as pessoas vão ter que continuar estudando outros aspectos da música do freio, que é a harmonia, a parte de instrumentação, os detalhes da coisa, mas pelo menos tem um caminho. Para quem não tinha nada, aí eu falei para o editor assim, olha, já que a gente fez eu falei, eu vou comprar logo essa briga, aproveitar a faca do queijo na mão e eu vou dizer assim, ó, eu proponho que a gente faça 3 livros, porque só não tem freio de rua. A gente faz freio de rua e o pessoal vai ficar, o freio de canção e freio de bloco vai ficar descoberto, né? Então vamos fazer logo 3. Eu só estava com pronto. Aí o pessoal da editora, tá bom, gostei da ideia. Aí eu vou fazer uma trilogia. Eu falei, aí sim, todo mundo gosta da ideia da trilogia. Eu falei, tá certo, vamos fazer. Aí eu fiz, estou arranjando freio de rua, que eu trouxe aqui, porque já esgotou, mas é possível comprar o e-book. Aí eu fiz o 2017, o arranjando freio de rua, que é o freio instrumental, ele não tem letra, é só os instrumentos tocando. Aí 2019, freio de canção. Já são outras técnicas e baseado em... É uma música que tem um cantor ou uma cantora, né, cantando a música. Responsável por cantar a melodia. E aí eu fiz isso aqui, eu fiz sozinho, né? Tem muita ajuda. Aí isso aqui vem em 2020. Ou seja, 2017, 2019, 2020. Esse daqui. Mas tudo começou em 2016, durante o curso do Pastor Freire. Então, de 2016 a 2020, nós fizemos 4 livros. Por quê? Enquanto esse aqui estava sendo, esses 3 dias estavam sendo prontos, escritos, ele estava com o primeiro, uma pesquisa de 5 anos nesse aqui. E eles falaram da história do freio, do começo até o fim de hoje, praticamente. E aqui tem muita coisa que tem ali, e ali tem muita coisa que tem aqui, e a gente foi compartilhando os conhecimentos. Aqui tem Henrique Dias, tem as mulheres do freio, tem todo mundo, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa realmente sair do campo das ideias. As ideias é algo fantástico. Mas eu não viajei. Essa demarcação de freio de rua, né? Freio de canção, freio de bloco, aí acho que uma boa parte das pessoas elas não sabem situar muito bem o que é essa relação, né? Até um tempo atrás eu até fiz uma pergunta sobre isso, né? Em relação ao que é a substância dessas demarcações, freio de rua, freio de bloco, principalmente freio de bloco, freio de canção. Eu sei que era aquela coisa mais instrumental, né? No caso, né? Mas o de bloco é essa a diferenciação mesmo. Eu poderia falar rapidamente. Rapidamente, sim. Pode, você suscita.
eu vou tentar. O frevo de rua é frevo instrumental, né? Ele surge na rua e atualmente é tocado principalmente pelos metais, as palhetas e a percussão. Então, os metais, os trompetes e trombones, e as palhetas, que a gente chama de palhetas, são saxofones. Sax alto e sax tenor. E também, instrumento de metais, tem a tuba que está na rua também, que é instrumento de metal que também toca ali. E a percussão normalmente é surdo, né, caixa e pandeiro. E também esses são instrumentos que a gente vai encontrar nas orquestras tocando frevo de rua, que é frevo instrumental. O frevo de canção, ele surge na rua também, algumas músicas que eram cantadas na rua, mas o tempo passou e acabou chegando ali para ser cantado nos auditórios, para ser cantado no rádio, por exemplo. E acompanhado por uma orquestra que é praticamente a mesma, que está na rua. Só que o frevo de canção é cantado por uma mulher, uma cantora, ou um cantor. Normalmente, tipo, vamos lá, é o Ramalho, o Alceu Valença. Então, eles é uma pessoa só e algumas vezes tem um diálogo com um vocal, um vocal também que vai respondendo, tipo back vocal, né? Que a gente chama, né? O coro ou o coral. O frevo e o bloco, o frevo de bloco, ele surge no âmbito das orquestras de pau e cordas. Ele surgiu ali por volta de 1929 com o Bloco das Flores Brancas, que hoje é o Bloco das Flores. E era a possibilidade, até estava falando aqui antes, né? Era a possibilidade de surgir como uma possibilidade da mulher ir participar do carnaval de rua, que até então não era, se víssemos os livros de diziam assim, ó, uma mulher na época de carnaval não era bem vista. Então, por quê? O carnaval que acontecia era a mulher, ela estava em casa, né? Não saía na rua, até porque o carnaval era muito violento, depois de passagem, né? Era o carnaval que acontecia nos clubes e nos teatros, era muito elitizado. Então, o bloco surge assim, as mulheres cantando e tem uma orquestra formada pelos irmãos, pelos namorados, os esposos, tocando instrumentos. A coisa mudou bastante, gente, mudou bastante. Mas essa orquestra chamada de pau e corda, é a orquestra formada por violão, né? Cavaco, banjo, bandolim, uma série de instrumentos foram fazendo parte ali. E flauta, clarineta, sax alto, sax tenor, algumas têm trompete, trombone, bombardino também, muito bem lembrado. Quer dizer, é uma orquestra que tem uma ligação com o choro, que tem muitos instrumentos que vêm para o choro, tem a ligação com as serestas também, entendeu? Por isso tem o violão, tem a flauta, clarinete, esses instrumentos aí. E normalmente é cantado em uníssono, né? E são várias mulheres cantando. Até hoje permanece essa tradição. Apesar de que tem, por exemplo, o Cavalcante, que ele canta as músicas dele e continua sendo frevo de bloco. Só que, digamos assim, com uma certa transformação, né? No decorrer do tempo. Eu posso estar no carnaval, se tocar para mim, vamos chorar. E é mais lento, né? As músicas têm as letras, elas são normalmente de saudade, falam de carnavais que já passaram, fala tem um certo lirismo, né? É um sentimentalismo exacerbado, digamos assim. E o frevo, os frevos canções falam mais, as temas que falam mais de brincadeira, falam mais da alegria, valorização do nosso carnaval, essa coisa toda, que também não deixa de estar presente no frevo do bloco, a questão do territorialismo, né? O pertencimento, né? A questão esse é meu carnaval, esse é meu lugar, então esse aqui é o melhor carnaval do mundo, esse tipo de coisa. É isso aí. Eu fico pensando, vou arrastar todo mundo pro quintal, né, eu acho, porque a gente vai precisar sair por conta da organização. E tem um monte de coisas aqui para falar em relação à fala deles, em relação às perguntas que as pessoas podem não querer. Puxar pro Eu anotei terreno, não sei se é possível ou tem que encerrar, porque eu acho que tem a apresentação aqui, né? Tem, mas eu lembro que tem uma apresentação. recheado até de atrações, tá? Ou deixar para outra programação, que é o seguinte, fazer um encontro maior, como acontece no encontro de pesquisadores do Passo do Freio, por exemplo, não exatamente naquele modo, né, de trazer pesquisadores, mas talvez pensar algo mais ligado a como nós organizarmos isso aqui para o centro, através dessas experiências, e ter um dia de diálogo, exatamente. E aí, a partir disso, depois que conseguir fazer esse diálogo com o centro, trazer isso para o
pensar como nós educamos uns aos outros. Hoje ficaria como um pontapé, todo mundo ficar com sede de falar, porque eu anotei tanta coisa só sobre o que eles falaram. Eu nem anotei nada em relação às perguntas, porque eu ainda ia abrir para as perguntas. Mas como tem esse limite de horário e precisou começar mais tarde, aí eu até fiquei pensando no que eu ia fazer. Não, deixa eu só fazer uma observação da mais importante, né? Primeiramente, eu sabia que isso ia acontecer, né? Graças a Deus que isso acontece. Porque, como a gente ouviu aqui pelas falas, as colocações, primeiramente, o frevo não é uma expressão que parece até ousadia, o maestro está sugerindo um curso de frevo, né? Nossa, a maioria entende música popular, imagina querer o do frevo, mas realmente o frevo tem essa riqueza, né? Você vê uma das poucas músicas que você vai ver aí, 3 ou 4 estilos já, porque a gente já está seguindo para uma outra linha, né? Das novas gerações, como já temos o passo, então o passo também já tem as suas discordâncias, né? Sempre é uma riqueza, porque se toma abordagens diferentes, mas também já é nítida de observação. E assim, aproveitando a fala, como é teu nome mesmo? Renato, eu queria também fazer uma observação que me deixa muito feliz, né? Que uma pessoa te falou, disse assim, quem não vai gostar muito é o Wilson, foi o Marquinhos que falou. Eu agradeço a fazer parte de uma geração que acabou esses muros, né? As fronteiras se acabaram. A professora Ana Carolina, que foi minha orientadora, é para orgulho de dizer isso, fomentou e vem provocando aí a gente ter uma unidade de pensamento, né? Como educadores, como, enfim. E a música tem que estar acima da gente. Eu sei que o ego é bom, que a gente, né, é bom quando a minha gestão dá certo, quando o seu trabalho dá certo, mas que tem que realmente acontecer a música. Então, assim, a minha proposta é que isso aqui prossiga mesmo, né? Eu já vou marcar uma data. Prossiga, porque eu já vinha nesse compromisso, né? Eu até peço perdão publicamente a Lúcio e no seu nome a outras instituições de Olinda, que eu acho que a gente se chamar de centro é muito fácil, né? O centro teria que realmente ter esse papel de ir até vocês, né? Independente de a gente dialogar ou não, mas eu preciso trazer para meus alunos, para a comunidade, que isso é importante, né? Então, eu acho que isso aqui não vai parar agora, certo? Então, quem teve o privilégio, né, ou melhor, nós que tivemos o privilégio de ter você, eu agradeço de antemão, tá? Mas dizer que essa ideia de provocações, assim, sempre serão bem-vindas e realmente a gente vai desdobrar nesse sentido, né? De aprofundarmos aí nosso... Eu vou abrir para a gente finalizar, certo? Por quê? Porque eu encontrei com o Flor, eu sou desse, assim, eu encontrei com o Flor, a gente falou lá no calor da Grego, ensaiando, e ela disse, Wilson, o que é que você não fala? Eu não digo nada, mas o outro dia eu andava com o maestro lá, já puxei, tomar com o pessoal. Estou com uma besteirinha aí para tu, uma missão da festa juvenil de freio, como o outro dia. Então, assim, não dá tempo de amadurecer realmente. Eu só posso dizer uma coisa, me deixou muito feliz de ouvir que a orquestra já tem 10 anos quase, seu trabalho também, nem se fala, então assim, se a gente sem unidade já consegue subir, imagina, né? Tem uma coisa bem importante, porque a instituição tem que abraçar, porque senão fica ações individuais ou ações. Você está mudando aqui, a pessoa saiu para se a instituição não abraça, eu saio, está lá, já faço parte do projeto pedagógico, faço parte daquilo que a instituição se propõe a fazer. Eu acho que o que aconteceu comigo foi isso. Existia a festa do freio, que ele criou lá, mas quando ele foi embora, a festa já era. que aí eu vou dar as graças a todos nós, né, por essa geração nossa, pioneirismo, eu acho. Né? Por mais que se fale, porque investigando, você pesquisa até hoje, eu também enverguei, é sempre puxa, a música popular é nossa, mas não entra. Parece que é aquela coisa que bate na porta do esporte, é forte demais, mas a gente vai entrar. Então, assim, eu já percebo essa mudança, então não vai ser simplesmente. E não é fácil sensibilizar, porque na época da prática de freio da Disteca, se a gente não batesse de porta em porta para os alunos irem, eu lembro, eu bati de porta em porta.
o Alisson bateu porta, o Felipe Costa bateu, então eram pessoas pontuadas, alunos, que iam buscar outros alunos, nem conhecia, assim, bateu, ela tem uma prática de conjunto, tá sabendo, ela tem estética de freio, porque a coisa que ele falou da divulgação ainda era precária, e eu lembro que deram uma salinha desse tamanho para a prática de freio acontecer a primeira vez, que acharam que ia da gente. Aí foi a prática, a partir daquele semestre, a prática com o maior número de alunos, 24 alunos inscritos. E até hoje, ela sempre tem muita gente, ela deu uma quebradinha na pandemia, não durante tinha muita gente, gravava muita gente nos vídeos. Isso só mostra que tem gente que quer fazer. Quer fazer, se você oferta isso, com certeza, eu acredito que não vai ser diferente. Vai ter essa dificuldade de som, aí tem que juntar todo mundo, aí como é que ensaia para não prejudicar a sala tal, que tal, tá saindo som, tudo isso vai acontecer, mas aí a pessoa vai aperfeiçoando, né, o processo. Gente, só para pontuar, realmente precisa terminar, tá? Assim, eu perguntava, mas é uma questão, assim, nessa estruturação, que é interessante essa questão de ter, né, um curso mesmo de freio, uma especialização de toda essa graduação. Aí até sempre pensado uma programação, uma estrutura programática, tudinho, para chegar aí. Minha cabeça tem currículo já pronto. Agora já está bem certificado. Tem que a minha idade. Eu estava pensando isso. Claro, As claro. disciplinas poderiam estar presentes. É uma coisa de base Nem nem o técnico de freio. Eu creio que no começo da apresentação, como é o seu nome? Marina. Eu estive em 2003 na sua cidade, Petrolina. Eu fui tocar uma situação política do maestro Geraldo, professor Jonas Paulino. Geraldo Pinho. Geraldo. Faleceu? Sim, ele tem um apelido lá do Jonas, só a gente que tocava, não deixa não. Geraldo Preto. Geraldo Preto. Aí, o professor foi com a Frebioca. E ele, precisando de um saxofonista que adoeceu, convidou um da sua cidade. O que ela falou é a pura verdade. Eles tocavam axé, mas não conheciam o frevo. Uma sugestão poderia ser os poderes públicos trazer não só o frevo, uma escola. Porque eu tenho um mestre meu que levou o frevo daqui de Olinda, Parnamirim, Oricori, Cabrobó, Serra Talhada, Edivaldo França, que morreu. Poucos conhecem, de Olinda. Foi aluno do Conservatório Pernambucano na década de 80, era a turma de Enópolis, essas coisas. E para ele, referente ao curso técnico, a gente vai, eu fiz um curso na década de 2001, fui primeiro colocado no Brasil na aeronáutica. As eliminatórias eu caí, mas eu pude fazer porque eu tenho um curso técnico. Um dia aqui que abre vaga para um estudante técnico prestar um concurso. Ele pode fazer um curso, eu sou professor técnico. Não tem enfermeiro, não tem radiologia, essas coisas. Poderia ser uma pequena solução para o João Pernambuco. Contratar professores técnicos. Zildemar, o Freio de Zildemar que eu tenho agora, saiu de um curso acadêmico do Passo Freio, presidido do esporte. Aquele Poliana, a gente criou lá aquele filho. Isso aí, Zildemar é técnico, está terminando agora, mas poderia ser uma solução. Obrigada. Desculpa por esse corte, é horrível. Eu também estou com um monte de coisas na cabeça. Eu queria só saber se a gente já pode deixar alguma data, alguma época, algum mês, alguma coisa que seja possível acontecer esse momento, para não perder esse fio, né? Porque se você deixa passar muito tempo, aí já tem carnaval e outro acabou, já é outra história, né? E aí você tem que fazer o trabalho de formiguinha novamente. Então, se for possível a gente já deixar alguma coisa certa, de data, de semana, pelo menos, depois a gente fecha uma data, eu acho que seria bem interessante. Deixa eu falar com ele, porque vou movimentar as ideias, mas eu já aproveito para agradecer, porque ouvi vocês inúmeras vezes, porque graças a Deus eu tenho essa oportunidade de ouvir um pouco da história deles, um pouco do que eles fazem, ou de visualizar ou de estudar. E isso também é norteador para mim, me faz pensar muitas coisas e como eu posso contribuir. E é o que eles fazem, né? Com carinho, com responsabilidade. Estava falando aqui sobre a possibilidade de nós já marcarmos um outro encontro. E como seria possível, quando... Estamos abertos. Quem não me conhece ainda como gestor, eu gosto dessas propostas e já vou sair daqui sem dormir, já com as ideias, né, com a cabeça ativa. O maestro está aí junto, me aproximando do curso. Acho que na escola estamos chegando no momento de gestão, né, para esse retorno. Eu acho que esse teste foi o momento mais do concurso. Eu estou começando a fazer esses aportes com todos, com essa finalidade, para ser sincero, né, da gente deixar de ser um pouco estranho, como
uma instituição dentro da música, dentro da nossa cultura. Então, nem se preocupem, e vai ser mais um canal para abrir. Quem estiver interessado também, né? Lembre-se que aqui, pelo que deu, né, pelo desdobramento que for deu, não é um grupo que vai se resumir a acadêmico de forma alguma, né? Por exemplo, sua contribuição, a contribuição dos olhares de vocês não está aberto para isso. Então, a gente vai fazer outra roda dessa com mais tempo. Eu tenho uma sugestão. Se alguém de vocês tiver alguma sugestão, porque a vida é cheia de. Muitas vezes a pessoa está aqui, mas não sabe mais. Aí, quem quiser, já pode fazer as outras e ele pode colher o depoimento, a sugestão, diante do que foi visto, porque todo mundo tem a voz, todo mundo fala, quem quiser, obviamente, se tiver vontade de dizer assim, não, veja, meu nome é fulano e tal, e aí pelo que eu vi, eu acho que podia ser isso, e dar uma ideia, porque aí a gente aproveita o momento. Se possível, já na hora de falar, diz o nome, diz um contato, o telefone, o e-mail, alguma coisa, porque a gente pode ter. Ele capta essa mensagem, né? Por isso. Nós fazemos essa aparecer. E antemão já é interessante sincronizarmos uma data também. Se todos não vierem, quem vier, a gente já tem essa ideia, essa célula aí, né? Enfim. E hoje à 8, pode ser, aí a gente procura trazer a turma, aí faz. Da música lá Vai estar lá. Semana que vem. na semana inteira, na Então semana. já não dá para a Hoje é 15, né? E hoje é 15, é dia 10. 10 de dezembro. Então a semana que vem. Eu já. Na próxima sexta, já você vai te Não, assim, quem puder, a gente já fica, porque agora é o momento mais importante, né? Que é disseminar as ideias, seria né? bom, Mercinho e Bruninho. Porque acho que vai um desmembrar maravilhoso. Eu não tenho dia outras 10. percepções. Gente, antes de vocês saírem, eu vou precisar me ausentar. Eu queria dizer que hoje a gente está recheado, tá? De atração, inclusive é um motivo para a gente estar nessa, porque acabei de saber que tem mais de 60 crianças aqui embaixo. Não, vai ser justamente por isso, porque ele extrapolou a capacidade aqui. Então, o grupo da escola técnica aqui, maravilhoso, vai se apresentar aqui. Se possível, prestigie, tá? Um trabalho maravilhoso. E em seguida vem o grupo para cá. Tá? O Endel vem para cá, mas aí em seguida a gente inverteu a ordem. Tá? Se for no dia 8, que é quinta-feira, 8 não é feriado. Olha, enquanto a mim, você fica inflexível com a agenda. Dia 7, que é a quarta. Aí eu vou botar A gente tá certo disso aí. Com mais calma. É melhor, Aí divulga lá no Insta, né, do SEMA, pra gente ficar a par. Pode sim, porque se vocês quiserem vir A no princípio, eu vou fazer o seguinte, gente, porque a gente sabe que tudo que vai aumentando, precisa ter uma base forte, uma sistematização já, né? Porque senão fica muito solto e a gente não faz nada. Eu, a princípio, eu vou realmente colher quem está aqui e depois a gente amplia a ideia. Né? Quem quiser, obviamente. E se não tá? puder vir, pode mandar outro depoimento ou mandar por escrito, deixa com ele, deixa com quem possa Ok, chegar. gente.